Olá, bem-vindo à nossa terceira aula de plásticos. Na aula 1, nós iniciamos com uma breve introdução sobre a tecnologia do plástico, falando sobre o histórico e sobre o mercado. A aula 2, já entramos na parte de matérias-primas. Então, quais são os principais tipos de matérias-primas que são utilizadas em uma peça plástica e como se dá, qual é a função de cada uma dessas matérias-primas. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o processamento de plástico. Esse processamento, ele não vamos falar nessa aula sobre os processos de transformação. Então, esses processos de transformação nós vamos ver na próxima aula, que são os processos de transformar, né, o material plástico em alguma peça. Então, para transformar em um cano, em um copo, em um pote, né? Então, esses são os processos que a gente vai ver na próxima aula. O processamento de plástico, então, é como se dá a mistura de todos aqueles componentes que a gente viu na aula anterior. Então, a gente tem várias matérias-primas que são utilizadas. Como é que eu vou fazer com que essas matérias-primas elas fiquem de forma homogênea nessa minha peça plástica? E aí, agora, é importante a gente diferenciar dois processos. Um processo é a mistura e o outro processo é a dispersão. O que é a mistura? Na mistura, a gente vai fazer uma massa homogênea, então, o objetivo é fazer essa homogeneização dos componentes. Essa mistura ela vai ser realizada no estado de escoamento, que pode ser líquido ou pastoso. Então, se é um polímero que ele é sólido à temperatura ambiente, para fazer essa mistura, a gente vai ter que aumentar a temperatura para chegar nessa temperatura de amolecimento, na temperatura de escoamento, para daí sim fazer a mistura dos componentes, e é só uma mistura física. Já o processo de dispersão, ele tem como objetivo dispersar as partículas de cargas inorgânicas e pigmentos que são insolúveis no meio. Então, aqui a gente também vai fazer uma homogeneização, mas o objetivo maior é quebrar aglomerados dessas partículas insolúveis. Quando a gente tem um pigmento, como ele é insolúvel no meio, o que vai acontecer? Imagina que para fazer uma peça rosa, eu tenho o pigmento vermelho e um pigmento branco. Por que a gente não enxerga o pigmento vermelho e o pigmento branco, mas enxerga uma peça rosa? Porque o tamanho da partícula desses pigmentos é tão pequeno e eles ficam distribuídos de forma tão homogênea na peça que a gente não enxerga, o nosso olho não é capaz de perceber a diferença de cor e acaba enxergando essa tonalidade rosa. Então, isso é possível porque nesse processo de dispersão, a gente quebra essas partículas, quebra esses aglomerados para ficar uma partícula pequena de pigmento ou carga mineral que vai ficar disperso no nosso polímero. Para fazer esse processo de dispersão, então é necessário equipamentos com maior poder de cisalhamento, com maior potência. Então, muitas vezes as empresas utilizam, né, esse equipamento para fazer essa etapa. E a gente tem uma particularidade no segmento de plásticos, é que é muito comum que tenham empresas que fazem só isso. Então, é a empresa que ela existe para fazer um concentrado de pigmento ou de carga. Então, ela vai ter equipamentos de alto poder de cisalhamento para fazer essa dispersão. E no momento que eles fazem essa dispersão, eles vão fornecer para as empresas de transformação aquele pigmento, ou os pigmentos, algumas vezes até a coloração, a cor já pronta, dispersos já no meio, né, no polímero que a empresa utiliza. Por exemplo, uma empresa que vai fazer peças plásticas de polietileno. Essa empresa, quando ela for utilizar o seu equipamento, se o seu equipamento não for um equipamento que tem o poder de cisalhamento adequado para conseguir fazer a dispersão, ela não vai poder adicionar pigmentos. Então, ela vai comprar os pigmentos já dispersos no polietileno, que é o polímero que ela vai utilizar. E no momento que ela já tem esse polímero com esses pigmentos, essa mistura ela é chamada de concentrado de pigmento. Ela vai misturar um pouquinho desse concentrado de pigmento, também chamado de master bath, e aí esse
concentrado de pigmento, ela vai misturar com o seu polímero puro e aí vai conseguir fazer as suas peças coloridas. Tem uma grande vantagem para essa empresa que faz isso, a empresa que compra o concentrado de pigmento, para ela é muito mais fácil pegar esse concentrado de pigmento já disperso e simplesmente aquecer, fazer a fusão e fazer a mistura quente, do que trabalhar com o pó de pigmento, que é muito mais difícil de acertar cor, e também ele acaba sujando mais o ambiente, é mais difícil de limpar, principalmente nas trocas de cor entre uma peça e outra. E o terceiro processo que a gente vai ver, que é um processo também utilizado, um processo auxiliar, é o processo de pelletização. Como se faz para deixar em bolinhas, ou pellets? Essas empresas que eu falei que fabricam os concentrados de pigmento e de cargas, elas fornecem o polímero na forma de pellets para as empresas que fazem os processos de transformação. Então, elas também precisam ter esse processo, que é o processo de pelletização, e a gente vai ver quais são os principais métodos utilizados para isso. Então, vamos começar vendo os equipamentos de processamento de polímeros. Então, aqui, esse primeiro equipamento é um misturador de materiais sólidos. Ele é utilizado para misturar grãos, quando a gente tem grãos de polímero, pellets de polímero, junto com plastificante, com aditivos, e eu vou usar o mesmo concentrado de pigmento com o meu polímero puro, e eu quero usar essa mistura, que é uma mistura que é grosseira, que é de materiais sólidos, não é uma mistura fundida, homogênea, e eu vou usar isso para alimentar um outro equipamento. Então, eu posso usar esse misturador, que é chamado de misturador em V, e a gente tem esse outro misturador, que é um misturador bicônico, ou misturador cônico, ou misturador de cone duplo. Ele vai funcionar da mesma maneira. Tu adiciona ali os teus pellets de polímero, os grânulos, junto com carga, com aditivos e outras matérias-primas, e ele vai homogeneizar para alimentar um outro equipamento. Também pode ser feito com esse tipo de misturador planetário. Então, esse misturador pode ser, é comum a utilização, por exemplo, desse tipo de misturador antes de abastecer uma extrusora ou uma injetora. Pode ser feita essa mistura também com silo, né? Então, algumas vezes antes da injetora, pode ter um silo ali com um sistema de homogeneização, com umas pás para fazer essa homogeneização e não manter e manter essa mistura homogênea para alimentar o equipamento. Agora, já para misturar os componentes, né? Como é que a gente faz quando a gente vai colocar o material polimérico junto com os concentrados de pigmento, junto com os aditivos? A gente pode usar esse equipamento aqui, que é um misturador, pode ser chamado de blender, ou então de Sigma. Então, ele vai ter esses dois rotores, adiciona ali, e aí tu vai ter um sistema, né, de encamisamento, que pode ser com resistência elétrica ou passando óleo quente, tu vai ter um aquecimento para chegar na temperatura adequada para o processamento. Agora já falando sobre o processo de pelletização. Então, um dos métodos utilizados para pelletização é chamado de corte imerso em água. Como é que funciona esse corte imerso em água? A gente vai ter o material plastificado, amolecido, sendo abastecido numa matriz, e essa matriz ela é cheia de orifícios. Nesses orifícios vai sair tipo uns tubinhos, não é caninho, uns tubinhos de massa polimérica, massa plástica. Só que a gente vai ter umas lâminas que vai cortar muito rápido. Então, aqui o que a gente vê? Nessa parte em vermelho é a nossa massa plástica, então já homogeneizada com todos os componentes, e aqui a gente tem a matriz com vários furinhos. Esses furinhos aqui fica saindo o polímero com seus componentes continuamente, e desse lado aqui a gente tem as lâminas, tem as facas. Aqui, nesse tubo, vai sair água. Então, aqui mostrando assim um fluxo de água contínuo, por isso que é chamado de corte imerso em água. À medida que as lâminas elas vão cortando essas bolinhas, a água vai fazer com que
vai arrastar essas bolinhas. Então, além de arrastar, ela vai solidificar, porque a água vai estar fria. E aí o material vai passar com a água para esse outro equipamento aqui, que é uma centrífuga. E essa centrífuga vai separar o polímero, o material plástico, da água. Então, aqui a gente vai ter, saindo aqui no topo dessa centrífuga, os pellets, e a água ela vai recircular no equipamento. Aqui nesse vídeo a gente vê um vídeo mostrando o equipamento funcionando e não uma animação. Então, nesse caso, esse sistema de corte imerso em água, ele está sendo alimentado por uma extrusora. Então, ali ele adicionou o material e aqui ele está mostrando a matriz saindo os tubinhos, né, de massa plástica quente, amolecida. E agora ele fechou. No momento que ele ligar, tudo vai continuar saindo aqueles tubinhos, só que aqui as lâminas vão cortar rapidamente. No momento que cortar, vai passar pelo fluxo de água que vai resfriar, então vai solidificar e vai fazer a transferência, vai fazer com que vai arrastar essas bolinhas para a centrífuga. Agora ele vai mostrar como é que é o interior dessa centrífuga. Então, a centrífuga ela tem umas pazinhas que ficam jogando o material para cima, e essa parte que ele está limpando é a parte da tela, que a água ela é jogada para as paredes, e como tem essa tela, a água atravessa os furinhos e os pellets do material plástico não, ele vai ficar subindo naquelas hélices da centrífuga. Agora a gente vai ver um outro processo. O processo anterior, que é aquele corte imerso em água, ele é chamado de processo Gala, que foi a empresa que criou e que patenteou esse processo. Esse processo rotoforme, ele é chamado de processo Sandvik, que foi a empresa também que criou esse processo. Como é que funciona? Ele vai ter um cilindro onde vai passar a massa fundida do material, e esse cilindro ele tem uns orifícios que vai deixando uma gotinha do material em uma superfície que é uma esteira de alumínio, é uma esteira de inox resfriada. E aí ele vai solidificar nessa superfície fria. Aí fica bem bonitinho, né? Bom, aqui já é o equipamento funcionando, o rotoforme. O que a gente vê aqui? Aqui é a esteira de inox com o material depositado ali que já está resfriando. Olha o comprimento, olha a velocidade, a produtividade que consegue com esse equipamento. E lá vai mostrar o sistema de alimentação. Então, ali a gente já vê aquele cilindro, que é o cilindro que está passando por dentro do cilindro, tem uma bomba que alimenta ele com a massa, e aí ele vai despejando essas gotinhas conforme ele vai girando, né? E a esteira vai percorrendo embaixo dele. Ó, esse aqui é o cilindro que está depositando o material. Então, aqui, cada vez que ele, né, encontra a parte de baixo, por gravidade, vai saindo uma gotinha do material sendo depositada nessa esteira. Agora, um outro processo, esse processo ele é chamado de espaguete. Aqui a gente está vendo o material saindo, né, Então, essa aqui é uma extrusora, o material sai da extrusora na forma de filetes, cai numa cuba com água fria, e aí vai acontecer a solidificação. Então, aqui a gente já tem um material que é o polímero misturado com pigmento, isso aqui provavelmente é uma empresa que fabrica concentrados de pigmento verde, para uma empresa que vai fazer uma peça, né, verde, misturando isso aí com o polímero puro para fazer a pigmentação. E aí, agora ele vai colocar no picador de plástico. Ele está puxando e ele vai conectar no equipamento que vai ser o picador. Então, ele deu a partida, né? Ele começou puxando todo o material para a extrusora fazer o processo contínuo, e agora esse picador ali vai triturar e vai cortar em pedaços pequenos.
Enfim, e com isso, nós terminamos os principais métodos de processamento. Na próxima aula, vamos ver os processos de transformação. Espero que tenham gostado.